Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre jurisdição e competência, parte 3, né? Essa aula, tudo que você queria saber sobre jurisdição e competência e nunca teve coragem de perguntar. Então vamos lá. A pergunta é, nas aulas passadas, a parte 1 e a parte 2, nós falamos sobre os critérios de fixação de competência, colocamos algumas questões como jurisdições especializadas e jurisdições comuns, né? Aquela força atrativa, a separação dos processos entre a justiça da infância e a justiça comum, questões sobre justiça militar. E aqui a pergunta é, quem é que julga os índios? Em regra, quem julga os índios é a justiça estadual, conforme a súmula 140 do STJ. Compete à justiça comum estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Então, é a justiça comum estadual que processa e julga crime em que o índio figure como autor ou vítima. Mas, professor, o índio pode ser responsabilizado? Claro, o índio pode. Agora, claro, o índio que for aculturado, né? O índio, o selvagem, o aborígene, o silvícola, propriamente dito, que não teve acesso aos meios de educação do branco, ele não tem condições de entender o caráter ilícito e pode ser considerado inimputável, tá? Mas quando envolver direitos indígenas, é da Justiça Federal. Professor, não entendi. É simples. Vamos supor que eu tenho uma terra indígena, uma reserva indígena, e que vários fazendeiros, então, estejam invadindo essa reserva porque essa reserva se descobre que tem ouro. Nesse caso, envolve índio, o índio é vítima, não é? Mas eu estou falando aqui sobre direitos indígenas, sobre a terra, sobre a reserva. Lembram da história da Raposa Serra do Sol, lá em Roraima? Quem foi que julgou o processo? Foi a Justiça Federal, e o processo chegou até o Supremo, e o Supremo decidiu que a terra era dos índios e que os fazendeiros tinham que sair. Então, quando envolver direito indígena, Justiça Federal. Quando é um índio que, por exemplo, pratica um estupro, como foi o caso daquele índio que estuprou uma moça branca, ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Competência por prerrogativa de função ou em razão da pessoa ou ratione persona. A competência em razão da pessoa ou prerrogativa de função, primeiro eu queria esclarecer que não se trata de um privilégio pessoal, porque quem tem prerrogativa de função não é a pessoa física ali, não é o deputado, pessoa física, e sim o deputado cargo. O deputado cargo, o senador cargo e não o senador pessoa física. É o cargo que, por ser um cargo de destaque na organização brasileira, da organização administrativa brasileira, legislativa brasileira, ele vai, então, ter essa prerrogativa de função. Trata-se de prerrogativa funcional e, por isso, é irrenunciável. Mas o que é prerrogativa de função, professor Franklin? Bom, a prerrogativa de função nada mais é do que a situação em que um deputado federal e um senador da República só podem ser processados perante o Supremo Tribunal Federal. Um prefeito de um município que pratica um crime de peculato só pode ser processado e julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado. Então, aí eu tenho várias situações em que eu tenho foro por prerrogativa de função. Então, o julgamento é instância única, onde o réu não tem direito a apelar.
Nós vimos agora recentemente o caso do Mensalão, em que os acusados foram processados originariamente perante o Supremo e eles não tiveram recurso de apelação, porque na nossa organização judiciária brasileira, acima do Supremo não existe. Daí porque alguns doutrinadores defenderam que haveria uma violação dos direitos humanos, porque os direitos humanos prevêem o duplo grau de jurisdição. Sendo o cidadão processado numa instância originária como o Supremo, em que não há duplo grau de jurisdição, porque o Supremo já é o topo de linha do Poder Judiciário, alguns doutrinadores defenderam que poderia, da decisão do Supremo, se recorrer à Corte Internacional dos Direitos Humanos. Porque se é um julgamento em instância única, o réu não tem direito a apelar. Se o réu for condenado injustamente, deve aguardar o trânsito em julgado da sentença para depois entrar com pedido de revisão criminal. Agora, veja bem, revisão criminal, ela não é tecnicamente um recurso. A revisão criminal é um meio de impugnação, uma ação, mais propriamente uma ação do que um recurso, que é usado pelo acusado quando, por exemplo, ele foi condenado baseado em provas falsas, da autoria e da materialidade. Quando se descobre novas provas da inocência, né? Nós tivemos um caso em Minas Gerais de dois irmãos que trabalhavam com um cidadão e que o cidadão desapareceu do local e os dois foram acusados de terem matado esse cidadão. Os dois foram então processados e condenados pelo tribunal do júri, passaram muitos anos na cadeia, um deles inclusive veio a falecer devido a uma doença que ele adquiriu na cadeia, e eis que anos depois o cidadão apareceu vivo. Maior erro judiciário do Poder Judiciário brasileiro. E aí o irmão que estava sobrevivente entrou com uma revisão criminal e disse: mas o cidadão está vivo, então não poderia ter sido condenado. Beleza? Ok, alright. Agora, o momento mais importante desse nosso curso de jurisdição e competência são as regras especiais. Perigo total, porque um minuto da sua atenção nesse ponto pode ser fatal. Por que a gente chama de regras especiais? Porque, por exemplo, eu tenho crime cometido durante a função. Neste caso, mesmo depois de cessada a função, continua a prerrogativa de competência? Ou não? Um prefeito que praticou um crime de peculato durante a sua gestão e que esse crime não foi descoberto. Ele passou 4 anos na prefeitura, ele deixou de ser prefeito, passou a ser um cidadão comum, nem vereador ele conseguiu mais se candidatar e se eleger, nem como deputado, ele se candidatou, vamos supor, a deputado e não se elegeu. Ele continua com esse foro por prerrogativa de função? Sim ou não? A resposta é não. Não. Deixa eu explicar uma coisa. Se a prestação de contas veio posteriormente, ou a investigação foi feita posteriormente, e quando se descobriu o crime de peculato, ele já não estava mais na condição de prefeito, ele perde a potestade, ele perde a prerrogativa de função, e ele vai ser processado e julgado, não pelo Tribunal de Justiça do Estado, que seria a prerrogativa de função, mas ele vai ser processado perante o juízo da comarca onde ele desviou aquele recurso público. Beleza? Então, essa regra aqui, crime cometido durante a função, nesse caso mesmo, depois de cessada a função, continua a prerrogativa da competência, ela não é válida nesse caso do prefeito que eu expliquei. Se ele praticou o crime durante a função e deixou de ser prefeito, a partir do momento que ele deixou de ser prefeito,
ele perde a prerrogativa de função. Crime cometido antes do início da função. Quando a gente assume a função, altera-se a competência por razão da prerrogativa de função. Mas cessada essa função, o processo volta para a sua origem. Olha só. Aí já é diferente. Imaginemos que um prefeito, antes de assumir a prefeitura, ele sempre foi candidato a vereador, era vereador, um homem muito charmoso, muito elegante, e metido a garanhão, né? Como Pena. O Pena é um rapaz metido a garanhão, um homem garanhão, e ele, numa dessas garanhadas, ele então é acusado de estuprar uma moça. Ora, crime de estupro, processo de julgamento perante a justiça comum. Suponhamos que seja uma cidadezinha do interior. E aí o Ministério Público entra com uma denúncia contra ele por estupro. Enquanto ele não é prefeito, ele responde o processo perante o juiz de direito da comarca onde ele reside. Perfeito? Mas aí ele é eleito prefeito. Vamos supor que se descobriu depois, ele não foi impugnado, porque uma acusação por estupro poderia gerar até uma impugnação da candidatura dele. Muito bem. Principalmente agora, com a lei da ficha limpa, que dispõe que quando há uma decisão do colegiado, ele ficaria, no caso, inelegível, né? Poderia se candidatar. Mas vamos supor que ele conseguiu se candidatar e ganhou a eleição. E logo depois veio a acusação de estupro. Nesse caso, gente, como ele passou a ser prefeito e a ter prerrogativa de função, ele vai responder agora o processo vai para o Tribunal de Justiça do Estado, porque ele é prefeito agora. Mas, professor, é estupro? O estupro, ele vai responder perante o Tribunal de Justiça. Passaram os 4 anos, não terminou o processo de estupro, ele deixou de ser prefeito, o processo volta para a Justiça Comum, porque a prerrogativa de função, ele cessou a função dele, o processo volta para a Justiça de origem, ou seja, a Justiça Comum da comarca. Enquanto ele foi prefeito, o processo tramitou no tribunal, depois que ele deixou de ser prefeito, voltou para a Justiça de primeiro grau. Lembram aquela história que eu contei, que eu fui promotor de justiça em Conceição do Araguaia, e nós tivemos um médico que foi processado por homicídio culposo por ter deixado 70 centímetros de gaze dentro da barriga da senhora. Esse processo, enquanto ele foi prefeito, foi prefeito do município, esse processo ficou no Tribunal de Justiça. Depois de muito tempo que ele deixou de ser prefeito, o processo voltou para a Conceição do Araguaia, porque ele já não tinha mais prerrogativa de função. Professor, esse processo lá no tribunal permanece como trâmite normal ou ele está suspenso? O processo no tribunal tramita normalmente, tá? Não é como no deputado e senadores, em que um processo contra um senador da República ou contra um deputado, normalmente o Senado ou a Câmara dos Deputados vota pela suspensão do processo enquanto ele permanecer como deputado e senador. Crime cometido depois da função. Não tem foro por prerrogativa de função. Se ele deixou de ser prefeito e praticou o crime na condição de cidadão comum, ele não tem prerrogativa, não importa o local da infração, a competência é sempre originária. Se ele praticou um estupro depois da função, ele vai responder pelo estupro perante o juiz de direito da comarca. Quanto ao procedimento, há 2 leis que regulam, né? A 8.038 de 90 e a 8.8658 de 93, que regula essa questão do foro por prerrogativa de função. Principais foros por prerrogativa de função. Vamos lá. Presidente da República. Se o presidente da República pratica um crime comum, qual seria um crime comum? Estupro, furto, roubo, extorsão, tá? O homicídio também é um crime comum, nesse sentido sim, um crime comum. Ele vai, por crime comum, ele responde no Supremo Tribunal Federal.
Se ele praticar crime de responsabilidade, qual seria um crime de responsabilidade? Crime de corrupção, né? Desvio de verbas públicas federais, fraude em licitação, né? Ele vai, então, praticar um crime de responsabilidade, vai responder perante o Senado Federal. Então, preste atenção, crime comum perante o Supremo. Nós tivemos aí um presidente da República que sofreu um processo de impeachment por crime comum, acusado de corrupção, e ele foi processado pelo Supremo. A Câmara dos Deputados funcionou como órgão de acusação e o processo tramitou perante o Supremo. Já por crime de responsabilidade, ele responderia no Senado Federal. Vice-presidente da República, crime comum, praticou o estupro perante o Supremo. Crime de responsabilidade, também Senado Federal. Presidente e vice-presidente é o mesmo raciocínio. Crime comum, Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, Senado. Deputado federal. Crime comum, Supremo. Crime de responsabilidade, casa respectiva que pertence. Ora, se ele é um deputado federal, ele tem que responder perante a Câmara dos Deputados. Mas, professor, a Câmara não é corporativista e não vai proteger o deputado? É possível que isso aconteça. Mas eu tenho que ensinar para vocês como é a sistemática. Se ele pratica um crime comum, ele responde perante o Supremo. Se ele pratica um crime de responsabilidade, ele responde pela Câmara dos Deputados. Senador, praticou um crime comum, furto. O senador, ele tinha aquele problema, né? Como é que chama aquela pessoa que tem mania de furtar as coisas? Creptomaníaco. O senador era creptomaníaco. Ele ia nas lojas, via lá o negócio. Processado por crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, crime de responsabilidade perante o Senado, porque ele vai ser processado por crime de responsabilidade perante a respectiva casa a que pertence. Ministro de Estado. E aí o ministro da Educação, ministro da Saúde, né? Ministro dos Transportes, ministro da Agricultura, das Minas e Energias, né? Eles vão ser ministro de Estado se praticar crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, se praticar crime de responsabilidade, atenção, aí o ministro vai, por crime de responsabilidade, também responder pelo Supremo, salvo se for conexo com o crime do presidente da República, onde será julgado no Senado Federal. Se o presidente da República desvia a verba pública da saúde com o ministro da Saúde em concurso de agentes, aí nós teremos aí uma conexão, né? Qual é a conexão aí? Intersubjetiva ou seria uma continência por concurso de agentes? Seria uma continência, né? Como é que se chama o nome dessa continência? Nós vimos isso na aula passada. Não, a conexão é intersubjetiva, objetiva e probatória, né? Ou instrumental. E a continência? Cola, ela está colando. Cola aí, meu amigo. Vamos lá. Porque poderá ser pergunta de prova. Uma acumulação subjetiva. O presidente da República, junto com o ministro da Saúde, desviando verba da saúde. Nesse caso, ele vai responder perante o Senado Federal. Mas, porém, contudo, todavia, se ele praticou sozinho o desvio, crime de responsabilidade, ele vai responder perante o Supremo. Cuidado! Cuidado! Procurador-Geral da República. Se ele pratica um crime comum,
Um procurador-geral da República não pode praticar um crime comum? Quem é o procurador-geral da República? É o chefe do Ministério Público Federal. E, por via de consequência, chefe do Ministério Público brasileiro, porque o Ministério Público é uno e indivisível. Claro que aqui no Estado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado é o chefe do Ministério Público Estadual. Não existe uma relação de subordinação com o Procurador-Geral da República. Mas, num Congresso Nacional do Ministério Público, estão lá todos os Ministérios Públicos, o estadual, o federal, o militar. É isso que eu queria dizer. Princípio da unidade. O Ministério Público é uno e indivisível. Muito bem. Procurador-Geral da República, crime comum perante o Supremo, crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Professor, quer dizer que se o Procurador da República, Procurador-Geral da República, praticar um crime de responsabilidade, desviar a verba do Ministério Público Federal, ele vai responder perante o Senado Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Se for crime comum, perante o próprio Supremo. Se for crime de responsabilidade, perante o Senado Federal. O presidente do Supremo Tribunal desvia a verba de uma obra de ampliação do Supremo Tribunal Federal. Ele vai responder por crime de responsabilidade perante o Senado. Essas autoridades máximas, presidente da República, vice-presidente, procurador-geral da República, ministro do Supremo, é regra geral, crime comum Supremo, crime de responsabilidade Senado, tá? Aí vai baixando um pouco na hierarquia administrativa. Quando é um ministro do crime de responsabilidade, ele não responde perante o Senado. Só se ele tiver em concurso com uma dessas autoridades máximas, como presidente da República, ele vai responder perante o Supremo, tá? Advogado-geral da União, crime comum perante o Supremo, crime de responsabilidade perante o Senado Federal. O advogado-geral da União também uma instituição, né, um cargo máximo na administração superior. Então, por crime comum perante o Supremo, por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. O advogado-geral da União, que é aquela pessoa encarregada de fazer a defesa dos interesses da União em juízo, ele sempre está em grau de igualdade com o Procurador da República, o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ministro dos Tribunais Superiores. Quais são os tribunais superiores brasileiros? Não, o próprio Supremo, né? O STJ. Quem mais? Vamos lá. Superior Tribunal do Trabalho. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Que mais? Superior Tribunal Militar. Não é isso? Que mais? Bom, tá bom, tá suficiente para dar os exemplos, né? Esses são membros dos tribunais superiores. Eles vão responder perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Crime comum ou de responsabilidade, eles respondem perante o Supremo. Juiz federal ou membros do Ministério Público Federal responde perante o Tribunal Regional Federal. Responde, eu não sei que ela está rindo aí. Ela está rindo que foi. Ela tem algum parente que é membro do Ministério Público Federal e que respondeu pelo Tribunal Regional Federal? Gente, o membro do Ministério Público Federal, se ele praticar um crime comum, ele vai responder perante o Tribunal Regional Federal. Um juiz federal que pratica um crime comum, ele vai responder perante o Tribunal Regional Federal. Nós não tivemos um caso de um juiz federal que estava envolvido em caso de corrupção, né? Tivemos um juiz, inclusive, que desviou o recurso de uma reforma de um tribunal lá em São Paulo. Esses processos, eles tramitaram
perante o Supremo Tribunal Federal, porque na época, esse juiz estava numa cumulação, como é que você falou ainda há pouco? Uma cumulação subjetiva em concurso de agentes, né? Uma continência por cumulação subjetivas em concurso de agentes com um deputado federal. E aí o processo tramitou perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, se ele não tivesse em concurso, esse processo, ele normalmente o juiz federal, ou juiz do trabalho, que também é federal, responderia pelo Tribunal Regional Federal. Desembargadores. Imaginemos que um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ele, sendo desembargador, pratica um crime. Para onde ele vai responder? Ele não vai responder perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Ele vai responder perante o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Superior Tribunal de Justiça. Conselheiro dos Tribunais de Contas do Estado. Tem um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né? É o Superior Tribunal de Justiça. Professor, então quer dizer que o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, na hierarquia administrativa, ele está em grau de igualdade com o desembargador? Está. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Governador praticou um crime comum, Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer que se um governador do estado praticar um peculato, ele vai responder perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, o governador, o desembargador e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado estão no mesmo patamar hierárquico para julgamento? Sim. Agora, cuidado. Se o governador, por crime de responsabilidade, praticar um crime de responsabilidade, depende da Constituição de cada estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, ele é julgado por um tribunal especial formado por 15 membros, sendo 7 deputados, 7 desembargadores e um presidente do Tribunal de Justiça. Tá? Então, crime de responsabilidade. Cada Constituição do Estado dispõe de forma diferente. Tá? Deputado estadual, secretário de Estado, juiz e promotor, sempre perante o Tribunal de Justiça. Professor Franklin, um promotor de justiça que pratica um crime, responde perante o Tribunal de Justiça. Nós tivemos aquele caso do promotor que foi acusado de ter matado a própria mulher, e eis que ele foi com essa mulher para passar um feriado num determinado local, uma cidadezinha do interior, e lá contratou 2 pessoas, 2 pistoleiros, para matar a própria mulher, e simulou um assalto. Mas para o azar dele, se descobriu que ele tinha arquitetado aquela farsa. Ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque ele era promotor de São Paulo, foi condenado, e uma das coisas que pesou para a condenação dele é que ele mesmo, o advogado de defesa dele, pediu para fazer um exame de DNA no filho que a mulher esperava, e se descobriu que o filho não era dele. Provavelmente o motivo do suposto assassinato é que realmente ela já estava com outra pessoa, na verdade. Bom, mas o que eu quero dizer aqui é que se um promotor de justiça, se um juiz, nós tivemos aquele juiz no Maranhão, não foi? Você lembra aquela história? Que o juiz chegou num supermercado,
o vigia foi falar alguma coisa com ele, ele puxou da arma e atirou e matou o vigia. Ora, o juiz vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça. O juiz, o desembargador não, o STJ. O juiz perante o Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo, fácil. Prefeitos. Crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei 201/67. Atenção, Decreto-Lei 201/67. Vamos lá falar um pouco do Decreto-Lei. Câmara Municipal